Então, olá, eu sou a Patrícia Bárbara, também conhecida como a Boneca Conceitual. Eu sou uma artista transdisciplinar e eu faço mestrado no HCTF. E nós vamos falar um pouco aqui sobre a minha pesquisa de uma forma geral e mais especificamente sobre esse final da minha pesquisa, sobre um exercício que fizemos no final do ano passado e o resultado final da pesquisa. Se você chegar no meu site, está escrito lá que eu me defino como artista, bicho e cientista wannabe. Eu sempre tive essa coisa de se eu era cientista ou se era o artista, até que em um determinado momento da vida eu entendi que eu podia ser as duas coisas, que elas não eram uma briga, e aí estamos trabalhando para isso. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande com a academia, uma certa rebeldia, até que chegou num momento em que se você realmente quer deslanchar o seu trabalho, você quer sofisticar o seu trabalho, você precisa de interlocutor. Você precisa conversar com pessoas que estão falando daqueles assuntos importantes. Não adianta você ficar estudando sozinha. É muito importante estudar sozinha, eu sou uma autodidata, mas chega uma hora que você precisa trocar, senão o seu pensamento ele continua encerradinho ali dentro de você. E aí, nesse trajeto, eu acabei chegando no HCTF, cheguei nas maravilhosas mãos de Marta Boimon, e aí a gente começou essa minha jornada. Existem sempre muitas perguntas envolvidas com isso, mas existem algumas mais importantes ou mais específicas, e a pergunta principal do meu trabalho, número um, eu diria, é: se eu fizer o meu negócio aqui no meu cantinho, alguém vai chegar perto para ver o que é? Se eu não ficar fazendo uma coisa estridente de propaganda, de chamando, de anunciando, de espetaculosa, se o meu espetáculo, se a minha realização ela acontecer de uma outra forma, entendeu, mais subversiva, isso funciona? Isso é uma pergunta que sempre foi do meu trabalho. Não estou nem dizendo que essas coisas não possam acontecer eventualmente em determinadas situações, mas a minha pergunta é: se eu chegar, pegar o meu negocinho, botar embaixo do meu braço, chegar naquele cantinho, fizer uma bagaça, alguém vai lá ver? Tem uma fase que se chama zoologia, que eu tenho uma obsessão com o fato de eu ser um bicho, de nós sermos bichos, e da forma como nós lidamos com o fato de sermos bichos, e como é que eu me encaixo nisso, né? Essa questão é uma questão que ela atravessa o meu trabalho. Eu tenho muitos trabalhos diferentes dentro dessa fase de zoologia, talvez seja a principal, a mais prolífica, e foi assim que eu cheguei aqui no HCTF. Começo a minha dissertação, eu descrevo o que é utopia, distopia, ficção científica, e postulo uma coisa que eu chamo de momento sistema. Eu falo assim, não estamos falando de uma coisa utópica, não estamos falando de uma coisa distópica, estamos falando desse momento aqui futuro, que a gente já passou por tudo isso, já deu ruim. Quem tinha que ir embora já foi embora, não sobrou mais ninguém aqui. Se sobrou, você nem sabe, porque não existe aquela uma pessoa que está ali. Tem mais gente na Terra? Possível, mas aquela pessoa não sabe quem é. Ela está ali, ela é um bicho e ela vive naquele lugar onde ela está. Essa pessoa não tem mais noções de sociedade, então ela não funciona por uma ótica civilizatória, né? As questões dela não são mais as nossas questões hoje em dia. É olhar para isso, vislumbrar essa possibilidade. Nós estaríamos conectados de que outra forma com esse ambiente, com esse momento, com esse sistema, com esse organismo. Quando a gente fala assim, eu sou bicho, tem um certo estranhamento, de falar, afinal de contas, eu sou um ser humano. Essa pessoa sozinha, né, deslocada de um contexto social, aí ela é o quê? Ela é pessoa? Ela é bicho? O primeiro projeto ainda tem pessoas no mundo, ela ainda tem alguma convivência, mas no momento da pesquisa nós estamos caminhando para, né, esse momento do futuro, que aí é um futuro muito mais para frente, que eu aleatoriamente digo que é 2299 só porque eu gosto do número, mas que, como é uma ficção científica, é ficção, eu posso dizer que é isso. Quando a gente fala de ficção científica, a gente usa conceitos científicos para ajudarem a embasar o seu raciocínio, tá? Para darem uma direção e você ter a possibilidade de você lidar com essas novas informações, você criar o seu próprio repertório e você pensar outras coisas. Quando a gente faz ficção científica, você não está obrigado a ser
andar com uma realidade, assim, está colado com uma realidade daquele momento apenas. Você está pensando no futuro, então você pode projetar. E aí também parei dentro do laboratório de cerâmica da EBA, da Escola de Belas Artes, com a professora Kátia, que eu fazia estágio de docência com ela. Descobri a cerâmica como uma matéria de trabalho. E foi muito interessante porque, apesar de eu gostar muito da questão do objeto cerâmico, do corpo cerâmico propriamente dito, e ter algumas brincadeiras e experiências com o corpo cerâmico, eu encontrei no barro uma forma de usar a cerâmica que não é também essa do corpo cerâmico, do produto, do objeto. Né? E comecei a usar o barro como matéria. Eu comecei com o barro através da aula de cerâmica, propriamente dita, mas cheguei em um outro lugar também impressionada e inspirada pela Celeida Toches, que é uma artista ceramista famosíssima, que ela foi professora desse laboratório, né? E o trabalho dela era um trabalho fantástico, ela era uma ceramista, uma artista maravilhosa. E eu me deparei, ela me ajudou nessa percepção, nessa transição do barro como matéria para mim, quando eu vi um trabalho dela que ela chama de experiência, ela não gostava da palavra performance. Ela fez como se fosse um vaso de barro enorme, em que ela estava dentro desse barro de barro. Umas alunas delas terminaram de fechar esse vaso todinho, tipo um ovo, ela dentro desse ovo, e aí ela se pai desse ovo, ela sai, tinha como se fosse um tapete, um carrinho assim grande, branco, e aí ela se pare ali, e aí existem fotos e vídeos desse momento, e é uma coisa belíssima, e foi ali que ela me entregou, ela basicamente pegou o barro, botou na minha mão e falou, pô, Patrícia, você não precisa fazer um objetinho não, vai lá, você não usa nessa merda aí, tá liberado. Entendeu? Né? E aí comecei a estudar a obra dela, eu já conhecia ela, mas comecei a estudar um pouquinho mais a obra dela. E aí também durante esse meu processo de pensamento eu fui apresentada ao livro Umbigo do Mundo, da Franci Vanilla, intelectual indígena, que escreveu um livro belíssimo e que tem os desenhos, as imagens do livro. Eu comecei a descrever coisas que eu tinha na minha cabeça numa aula. Aí o professor Valmir, que dá aula de astronomia, eu comecei a descrever as imagens e apresentei uma imagem de um outro trabalho meu. Aí ele virou e falou assim, engraçado. Aí ele pegou o livro e me mostrou. E era a imagem da minha cabeça, sabe? E aí aquilo também ajudou a resolver outras coisas de formas, mas outras questões que vieram aí dessas referências imagéticas. E aí, quando chegou no ano passado, novembro do ano passado, teve o Santiago. Eu já estava nessa pesquisa, e eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu experimentar, porque eu sentia vontade de me conectar com a Terra, experimentar essa potência de um momento sistema. A palavra é mergulhar, não tem muito outra palavra, chafurdar. Realmente estar em contato com um mundo sensível, que é um mundo que você está lá e o mundo esbarra em você e você sente aquilo e aquilo imprime. Ir para esse mundo sensível, estar nesse mundo sensível, se colocar ali. Eu queria cavar um buraco no chão que tivesse a forma de uma canoa, como era a imagem do livro do Umbigo do Mundo. Eu queria encher essa canoa de barro. O meu peso de barro, eu peso aproximadamente 100 quilos. Eu comprei 100 quilos de barro, que a gente transformou em lama, porque eu queria o meu peso em lama ali dentro, eu queria estar ali. Eu comprei essa argila, uma argila maravilhosa, colorida, de várias cores. Quem conseguiu ver o vídeo, é possível ver isso, porque quando joga ali tem cores diferentes de argila, de lugares diferentes, com histórias diferentes, com combinações químicas diferentes, com elementos diferentes. E tinha um grupo com quem eu tinha escrito também um artigo de escrita coletiva, e que acabou que esse não era o objetivo, mas esse artigo ele virou um respaldo acadêmico para esse exercício. E aí aconteceu aqui, no dia 24 de novembro de 2023, eram 6 horas da tarde. Eu peguei e fiz o que eu disse que eu faço. Eu fui lá no meu patinho, acabei esse buraco, preparei as coisas e falei, vou ali, galera, estou ali, vou fazer um negócio. Quem estava no congresso
Foi, nem todo mundo também. Devia ter no total umas 30 pessoas ali, de público, real, na hora. Nem foi todo mundo. Ok. Eu não achei que fosse mais gente também, porque é isso. Era sexta-feira, 24 de novembro, no fundão, às 6 horas da tarde. Tipo, eu não estava esperando, não era esse o objetivo. Era realizar um exercício de uma pesquisa que tinha a ver com artigos que estava sendo apresentado no Congresso também, tudo isso. Fomos lá. Então estava lá, tinha essas 30 pessoas, foi ótimo. Quem estava lá se divertiu muito. Quem estava participando em cena foi muito potente. Quem estava assistindo gostou muito também. 24 aconteceu isso. Dia 25 eu estava morta, acabada. Fiquei tipo assim. No dia 26 eu esperei, tiveram algumas pessoas que fizeram um vídeo e foto, esperei receber que eu ia editar o primeiro vídeo, o primeiro material sobre, né? Vamos lá. Quando eu começo a sentar assim, estou baixando o vídeo, recebo uma mensagem de Marta dizendo: a Zava agora vê esse vídeo. Aí eu falei, aí eu vejo. A gente acha que foi um aluno pela forma como a pessoa fala. O Choquei retweetou, tá, o vídeo dele. Eu tive mais de 1 milhão de visualizações no Choquei. O perfil dessa pessoa foi bloqueado. Essa pessoa, ela passou tudo o que estava acontecendo, chegou, pegou o celular, fez um vídeo de 20 segundos, postou, e dessa forma, ela entrou dentro do barco comigo. Porque essa pessoa me deu 10 milhões de visualizações no X. No perfil dele, teve aproximadamente 8 milhões e meio de visualização. No X, teve mais de 1 milhão, no Choquei, teve mais de 1 milhão de visualizações. Foi uma coisa em assim, um dia. Em 12 horas, não chegou a um dia, em 12 horas, foi uma loucura. E aí começou um hate brabíssimo ali. Virou um babado, gente. Tacando hate, foram extremamente gordofóbicos, não só, tem outras coisas também, tolerância religiosa, mas tem muito de gordofobia. Hate absurdo. Só que tinha uma coisa que era muito importante, e que isso acabou virando um case da minha pesquisa. Todo esse evento está descrito na minha pesquisa, e me forneceu dados importantíssimos. Porque a pessoa chegava lá e ela ia fazer um hate, gordofóbico, ela pegava uma imagem de um anime, que a imagem, a pessoa estava dentro da lama e tinha um corpo parecido com o meu. Entendeu o que eu estou falando? Teve uma outra pessoa que foi assim, que para mim é a melhor referência. A pessoa foi lá na Vênus de Willendorf, catou a Vênus de Willendorf e me comparou com a Vênus de Willendorf. Amor, ele entendeu tudo que eu acabei de passar agora, meia hora explicando para você. Ele viu um vídeo de 20 segundos safado que alguém fez, botou na internet e ele entendeu a Vênus de Willendorf. A gente vive disso, a gente vive de provocar, a gente vive de pensar a ciência, de pensar a arte, de pensar a vida, de pensar a gente nesse lugar. Eu achei esquisito. Mas eu achei esquisito demais. Aquilo não que era virtual, né? Não era, tá vendo? Não era. Não sei se você chegou antes, mas era esse exercício de mergulhar na Terra, de voltar para uma relação com a Terra enquanto planeta, enquanto matéria, enquanto sair, buscar uma desconstrução de civilização, em que na verdade você está inserido nesse organismo que é o mundo, de uma forma mais normal, porque se fosse qualquer outro animal, não teria sido estranho, entendeu? Então, são muitas camadas que tem ali. E também muitas camadas assim, o acontecimento, o vídeo do acontecimento, o vídeo de quem estava passando por acaso no acontecimento, o site Choquei,